como que eu vou abordar no tratamento clínico desse paciente? Pegou, você fez um exame, você viu que esse cara tem um aneurisma de aorta, está acompanhando com você no postinho. O que tem que ter na cabeça? Como que eu vou evitar que dilate esse aneurisma? Isso que é o foco, certo? Então, qual que é a pegada? Você vai pegar, além daquela parte de acompanhamento, que é o que a gente estava falando, você vai acompanhar com exame de imagem periódico. Aí vai depender do tamanho do aneurisma, que é o que a gente estava falando. E você tem que lançar a mão do controle dos fatores de risco. E o controle dos fatores de risco a gente vai fazer o quê? A gente vai controlar a hipertensão arterial, tá? É uma coisa que é importante, você vai controlar deixando a pressão sistólica abaixo de 130 e a diastólica abaixo de 80. Isso daí retarda o crescimento do aneurisma, tá? E outra coisa que a gente pode fazer também, tem estudos falando sobre beta-bloqueadores e tem estudos mostrando com inibidores da ECA, tá? A gente pode lançar a mão, tá? E que mais que a gente vai fazer? Você vai pegar e você vai controlar a PA desse cara, certo? Então, vamos lá. O que mais que a gente vai fazer? Estatinas, tá? Estatina tem uma série de estudos que mostra que reduz também a velocidade de dilatação do aneurisma. Se você reduzir em 50% o LDL do paciente, quando ele tem menos de 75 anos, você reduz o número de eventos cardiovasculares e AVC, tá? E tem outros estudos mostrando que tem redução até do tamanho do aneurisma. Isso daí é por uma ação na matriz na metaloproteinase 9 ou mudando também a concentração de interleucina 6. Essa aqui é a lógica e é o que está descrito no próprio consenso. Que mais? Parar com o tabagismo. Isso é uma coisa que é super importante, tá? A cessação do tabagismo é uma recomendação classe 1, tá? Tanto na diretriz da própria sociedade, quanto da sociedade brasileira, quanto da American Heart, quanto da União Europeia. Você tem toneladas de evidência, tá, em relação a isso. Parar de fumar reduz o crescimento de aneurisma, tá? E reduz a taxa de rotura, tá? Diminui a pressão sobre o aneurisma, diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo, então ele melhora demais a saúde da parede aórtica, tá? Então estimule sempre teu paciente a parar de fumar, tá? Que mais? Antiagregante. Antiagregante plaquetário, galera, o que vocês acham? Perto do que a Lívia comentou, você vai usar um anticoagulante no teu paciente? Vamos para o antiagregante. O que a gente vai fazer? Você usa ela é um fator importante no manejo do aneurisma. Ela não reduz a velocidade de crescimento, mas ela reduz risco de eventos cardiovasculares, porque esse cara tem a mesma doença também, tá? Os dados em relação à velocidade de crescimento usando o AS são controversos. Alguns trabalhos mostram que aneurismas acima de 4 centímetros de diâmetro tiveram uma redução da velocidade do crescimento e tem estudos mostrando que não fazia diferença, tá? Então, assim, não é consenso em relação a isso, tá? Mas a gente tem que acompanhar, tá bom? E daí o que acontece? Você vai pegar e você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai manter esse cara compensado. A ideia é você tratar a doença clínica desse cara, certo? Então o que acontece? Você vai pegar, em relação à triagem, vigilância, o que você vai fazer? Se você pegar, você vai pesquisar o cara com acima de 65 anos e só vai acompanhar o cara se ele tiver mais do que 3 centímetros, tá? Então o que acontece? Vamos lá, vamos pegar as recomendações da sociedade de segmento, que isso é importante para todo clínico, para todo médico. Você vai pensar em beta-block ou inibidor de angiotensina 2, que é losartana, né? Bom, valsartana, losartana, essas coisas, com a ideia de manter a PA abaixo de 13/8, tá? Estatina também, nível 2A de evidência, tá? Que mais você vai pensar? Manda o teu cara parar de fumar. Você recomenda o uso de antiagregantes. Tudo isso é nível 2A de evidência. E você vai acompanhar esse cara com ultrassom se o aneurisma de aorta se tiver um aneurisma de aorta, se tiver uma aorta acima de 3. Isso é nível 1 de evidência. Em média, o aneurisma de aorta cresce. Quando eles têm menos do que 5 centímetros, eles crescem em média 0,26 centímetros por ano, tá? Sendo que depois dos 5 centímetros, eles crescem em média meio centímetro. Então, quando começa a crescer de forma mais rápida, tá? Você começa a ter uma indicação muito maior, entendeu? Então, a parte que é importante, quando você indica cirurgia no teu paciente,
tá? É um pouco mais para o especialista isso, mas ter esse conceito na cabeça vai ser importante. Você vai encaminhar para o especialista a partir de 5 centímetros, tá? No homem, ou um pouquinho antes, 4,5, 4,5, 4 e pouquinho, por que na mulher? Porque ele tem indicação na mulher a partir de 5 centímetros, indicação cirúrgica, porque aí o risco de ruptura aumenta muito, tá? Então, a indicação do aneurisma de aorta eletivo é acima pelo diâmetro, que é a principal indicação, quando você tem um aneurisma de 5 centímetros na mulher e acima de 5,5 no homem, tá? Se o aneurisma for fusiforme, que é o mais comum, tá? Se ele tiver crescimento rápido, tá? O que é crescimento rápido? Quando ele crescer mais do que meio centímetro em 6 meses ou mais do que 1 centímetro em 1 ano, tá? Ou se ele tiver sintoma ou tiver alguma complicação. Ou uma coisa que é mais raro da gente pegar, que é quando ele tem um formato que a gente chama de sacular. O que é o aneurisma sacular? É como se fosse uma bolha no pneu. Ao invés de ser uma dilatação por todos os lados, o que acontece? Ele está normal e tem uma bolha. E esse é um ponto de fragilidade que pode romper muito mais fácil. Então, a indicação cirúrgica do aneurisma é aquilo que a gente estava falando. Tá aqui, ó, a recomendação, tá? Em relação à indicação programada. Qual que é? Você vai operar no homem acima de 5,5, na mulher acima de 5. Nível de evidência 1, tá? Você vai operar quando tem condição clínica, tá? Entre 5 e 5,5 no paciente que é mais tranquilo e você tem se você tiver acesso muito bom, aí é nível 2B de evidência, tá? Mas é um pouco mais específico. Em relação ao tratamento, seja cirúrgica aberta, seja por via endovascular, você tem que ficar com muito cuidado em relação à velocidade do crescimento do aneurisma, tá bom? E daí assim, a ideia é você tratar os pacientes sintomáticos, também independente do diâmetro. Se você fechar que é disso. Lembra que você tem que fechar que é disso para você poder indicar dessa forma, tá bom? Então é uma coisa para a gente pensar também.